Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu estarei falando sobre o incrível livro Leonardo da Vinci, do autor Walter Isaacson. Conheça a história de Leonardo da Vinci, uma das figuras mais extraordinárias de todos os tempos, que conectou arte com ciência e humanidade com tecnologia. Siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos, além de dar aquela super forcinha aqui para o canal. Como foi a infância e adolescência de Da Vinci? Você sabia que o fato de Leonardo ter nascido fora do casamento pode ser considerado uma bem-aventurança? Nas palavras da época, ele era tido como um filho bastardo. Isso não só era considerado ruim, mas também desprezível. Porém, explica que se não fosse assim, o gênio italiano provavelmente teria sido um tabelião como todo primogênito de sua família por pelo menos 5 gerações. Resumindo, nesse caso, ele teria pouco tempo de dedicação à sua genialidade. Felizmente, isso não aconteceu. Logo de cara, a ficha de Leonardo da Vinci na sua biografia consta que ele nasceu em 15 de abril de 1452, por volta das 22 horas. O local de nascimento foi na comuna de Vinci, pertencente à região da Toscana, na Itália. Na sua infância, o toscano se dividiu entre duas casas. Exceto pela primária, escola de ábaco, a ausência da educação formal pelo motivo de ser filho bastardo não o impediu de ser autodidata nem discípulo da experiência, como ele mesmo bem assinou certa vez. Para o biógrafo, sua postura de livre pensar abriu caminhos para não ser apenas mais um seguidor dos pensamentos tradicionais. O método Da Vinci de inventar. Para criar seu método, Leonardo da Vinci se baseou na experimentação, na curiosidade e na habilidade de se admirar com fenômenos geralmente ignorados após a infância. Em linguagem técnica, Da Vinci elaborou uma abordagem empírica para a compreensão da natureza que antecipou em mais de um século o método desenvolvido por Francis Bacon e Galileu Galilei. Surpreendente, não? Pois é, ele escreveu que a intenção era consultar a experiência primeiro, para depois demonstrar o porquê tal fenômeno ocorre dessa forma. Até ter 12 anos, a vida que o prodígio da humanidade levava em Vinci era muito tranquila, apesar de toda a complexidade em fazer parte de uma família enorme. Contudo, em 1464 foi diferente. Sua madrasta e seu avô faleceram exatamente na época em que Leonardo estava chegando à idade em que precisava aprender o ofício. Durante quase toda a sua carreira, ele passou em Florença, Milão e Roma, ou seja, grandes centros de criatividade e comércio. Neste tempo, ele era geralmente rodeado por estudantes, colegas e patronos. Qual é a sexualidade de Leonardo da Vinci e a sua repercussão? Nem tudo na vida são flores, até mesmo para um dos maiores gênios da história. Envolvido em polêmicas da época, uma semana após completar 24 anos, em abril de 1476, Leonardo da Vinci foi acusado anonimamente de praticar sodomia com um prostituto. Isso aconteceu na mesma época em que seu pai teve um filho legítimo que poderia se tornar seu herdeiro. Mas as acusações foram retiradas por ausência de testemunha e pelo caráter de anonimato. Leonardo se sentia atraído por homens e, ao contrário de Michelangelo, artista e arquiteto contemporâneo, parecia não se incomodar com isso. O renascentista Da Vinci encarava sua sexualidade com naturalidade. Um dos primeiros companheiros dele foi um jovem músico de Florença chamado Atlante Migliorotti, a quem ensinou a tocar lira. Leonardo o desenhou e descreveu como um retrato de Atlante erguendo o rosto e com o corpo inteiro de um menino nu, visto de costas tocando a lira.
Já seu companheiro mais sério e duradouro, que mudou para sua residência em 1490, tinha aparência angelical e uma personalidade diabólica. Isso lhe rendeu o apelido de Salai, o Diabinho. A sodomia era considerada um crime na época, e Leonardo viria a descobrir de maneira dolorosa, sendo às vezes penalizado. Também atos homossexuais eram considerados pecados pela Igreja, sendo uma bula papal de 1484 comparava a sodomia ao encontro carnal com demônios. Como foi a trajetória de Leonardo da Vinci? Leonardo, como um bom polimata, não distinguia arte da ciência, nem vida do mundo. Ele tinha a visão global das coisas. Ele buscava entender como e por que estas coisas se comportam para depois explicá-las e retratá-las de diversas maneiras. Com seus feitos, o gênio ensina a importância de conectar as humanidades à ciência. Ele amava as duas sem fazer muita distinção. Por exemplo, quando ele estava pintando o sorriso de Mona Lisa, ele ajudou a configurar os lábios humanos para descobrir como os nervos e músculos trabalham. Sua criatividade e inovação também se deu a partir da engenharia e ciência, bem como da arte na área de humanas. Isso realmente fez com que fizesse dele o gênio mais criativo da história. Leonardo trabalhou como engenheiro militar e pintor para diversas autoridades e artistas da época. Em 1503 ele começou a pintar a Mona Lisa, na qual trabalhou pelo resto da vida. Foi o artista mais proeminente pelo uso da técnica do esfumato, que gera gradientes suaves entre as tonalidades. O que Leonardo da Vinci registrava em seus cadernos? Para o biógrafo, devido à sua descendência de uma longa linhagem de tabeliões, Leonardo da Vinci tinha um talento inato para manter seus registros. Um pouco depois da sua chegada a Milão, ele deu início a tal prática que exerceu com regularidade. Ele registrava cenas interessantes em seus cadernos, principalmente aquelas envolvendo pessoas e emoções. Costumava andar com um caderninho pendurado no cinto. Observava constantemente, fazendo anotações e analisando circunstâncias e comportamento das pessoas ao seu redor. Do caderno à tela. Leonardo da Vinci amava escrever e pintar. Quando queria pintar a imagem de alguém, ele seguia alguns passos. Primeiro, considerava a posição social da pessoa. Segundo, selecionava as emoções que ele deveria representar. Terceiro, ia aos lugares onde sabia que pessoas com tais características se reuniam. Quarto, observava detalhadamente os rostos, as atitudes, os vestuários e os gestos. Quinto, registrava no caderninho que sempre carregava no cinto quando encontrava o que tinha ido procurar. Sexto, esboçava pinturas. Cadernos e folhas maiores. Tanto os caderninhos pendurados no cinto quanto as folhas maiores do ateliê de Leonardo da Vinci se tornaram repositórios de todas as suas obsessões. Como engenheiro, ele aperfeiçoou as próprias habilidades técnicas, desenhando mecanismos que via ou imaginava. Enquanto artista, fazia rascunhos de suas ideias e fazia esboços de pinturas. Como produtor de espetáculos, fazia croquis para os figurinos, criava engenhos para mover palcos e cenários, além de escrever fábulas para encenação e textos espirituosos para interpretação. Como aplicar isso na sua vida? No decorrer da biografia de Leonardo da Vinci são mostrados diversos meios que ajudam na busca pelo conhecimento. Paixão. Ele tinha tanto fascínio pelo que fazia que às vezes esse entusiasmo se tornava obsessivo. Curiosidade. Independentemente da especificidade, Leonardo tinha interesses plurais, não se limitando a um único nicho de conhecimento. Observação. Ele fazia uma lista todos os dias do que queria observar. Imaginação.
Leonardo tinha tanta fertilidade nas suas ideias que flertava com a fantasia. No fim das contas, Leonardo da Vinci prova que essas características são essenciais para ser um gênio e ter uma mente brilhante, mesmo sem estudo regular. Se você deseja se tornar um gênio em algo, assista o vídeo aqui do canal sobre o livro Maestria. Lá tem muito mais conhecimento que sim te ajudará nesse processo. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte, e sim, partes muito importantes ficaram de fora. Então compre o livro. Aqui no primeiro comentário do vídeo tem um link com a oferta do livro. E tais ensinamentos te ajudará a ser como Leonardo da Vinci. Siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos, além de dar uma forcinha aqui para o canal. Compartilhe o link do vídeo com seus amigos e familiares. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e até mais!